Fala comigo, Shonen. Domingão, dia de batalha mortal, é ou não é? E nada melhor do que começar com a sugestão de vários de vocês, que foi Yujiro Hama vs Guts. E aqui eu vou considerar o Guts com a Berserker Armor, que é o jeito que eu acho que essa luta ficaria muito mais interessante. Ficou curioso para saber quem que ganha desses dois? Bora ver comigo. E começando a análise pela técnica marcial, o Yujiro Hama consegue dominar todos os estilos de técnicas marciais existentes em Baki, até mesmo técnicas secretas que só foram passadas dentro de dinastias de reis, e de quebra ele ainda tem poderes como se fosse o mundo invisível de Kimetsu no Yaiba, que só de olhar para a pessoa, ele já sabe quais são os pontos fracos da pessoa, se ela tem câncer, se ela tá com dor de dente, se ela tem algum problema cerebral, ou se ela tá com o fígado ruim, só de bater um olho na pessoa. E além de dominar todas as técnicas marciais existentes no seu universo, ele ainda é criador do estilo Yujiro Hama, que leva todas as outras artes a um patamar muito superior. E o Yujiro ainda é capaz de ativar a Demon Back e o Demon Brain, que fazem seus atributos escalarem ainda mais. Pois em relação à técnica marcial, o adversário dele não fica atrás. O Guts é um exímio mestre espadachim do seu universo, que consegue sobrepujar e até rivalizar com seres não humanos quando o quesito é trocação pura envolvendo principalmente espada. Ele, na sua forma humana, antes da Berserker Armor, conseguia rivalizar com Nosferatu Zod na sua forma humana. E o Nosferatu Zod tem mais de 300 anos de experiência em batalha e nunca foi derrotado. E em mais de 300 anos, mesmo teve que enfrentar exércitos sozinhos, ele nunca teve que apelar para sua forma de apóstolo. Só a sua forma humana já era o suficiente para dar cabo de qualquer exército que batesse de frente com ele. E o Guts, antes da Berserker Armor, conseguiu ser mais forte, mais rápido e com mais técnicas marciais do que o Nosferatu Zod na sua forma humana. E é lógico que na hora que ele usa Berserker Armor, todos os atributos dele são aumentados ainda mais. E além da maestria que ele tem empunhando essa espada, na hora que ele usa Berserker Armor, tudo isso é escalado ainda mais e ainda tem a ferocidade e brutalidade que só Berserker Armor consegue dar. E agora, analisando a força dos personagens, esse é um quesito que claramente sobra no Ogro. O Ogro conseguiu fazer Oliver Biscuit, que era o homem mais forte dos Estados Unidos, que treinava simplesmente puxando helicópteros capazes de erguer mais de 5 toneladas, como se não fosse nada. O Ogro conseguiu fazer esse cara abaixar sua cabeça sem o menor esforço em uma disputa direta de força. Ele também é capaz de aguentar socos sem o menor problema do Kaoru Hanayama, que era forte o suficiente para matar um tubarão branco só com as forças dos seus punhos, e o Ogro tirou ele para nada sem o menor esforço. O Ogro com um soco conseguiu fazer parar um tremor no parque onde eles estavam, foi capaz de resistir a golpes do Sukuna, que transformava carvão em diamante com seu aperto de mais de 100 toneladas. E o feito que maior exemplifica a força do Yujiro Hama, na minha opinião, foi ter enfrentado esse elefante gigante que supostamente devastaria toda a África, e nem o exército de todos os países africanos conseguiu parar esse elefante. E Shonen, eu tô falando de exércitos com tanques, canhões e exércitos modernos, não conseguiram penetrar na couraça desse elefante, e o Yujiro Hama foi lá enfrentar ele e sem esforço nenhum trucidou esse elefante como se não fosse nada. E é claro, quando a gente fala de força no universo de Berserk, não tem como não lembrar de Nosferatu Zod e Guts. Nosferatu Zod, já na sua forma humana, conseguia empilhar 3 corpos de soldados com armaduras completas e arremessá-los com uma mão só, como se não fosse nada, por vários metros. E o Guts, antes da Berserker Armor, já rivalizava com ele em força. E é claro que depois da Berserker Armor, isso escala um patamar ainda mais absurdo, ele sendo capaz de arremessar Grunbeld, que é praticamente um gigante com uma armadura extremamente pesada, com extrema facilidade durante uma luta. Sem contar também que ele foi capaz de trocar alguns golpes com o Grunbeld na sua forma de apóstolo. No quesito velocidade, vale que é uma menção honrosa. Foi dito pelo narrador que caso ele quisesse, se fosse arremessado um raio nele, ele poderia escapar. Só que como não foi mostrado isso canonicamente no trecho original da obra, ele escapando efetivamente de um raio, isso aqui em cima que você tá vendo é só uma ilustração de uma suposição, eu vou considerar que esse feito aqui não é válido, então ele não tem velocidade suficiente para escapar de um raio. E o topo de velocidade que eu vou usar dele é dele conseguindo esquivar do golpe de barata do Baki
que foi feito em uma aceleração de 0.01 milissegundos. E no quesito velocidade, vale a mesma menção para o Guts. Na sua luta contra o Imperador Ganishka, ele supostamente foi dito como capaz de desviar dos raios arremessados por Ganishka. Só que eu não lembro de nenhum raio que diretamente ele desviou. O único que eu lembro que ele desviou a trajetória do raio foi quando ele cravou a Dragon Slayer no chão e usou ela como para-raios para se proteger do raio arremessado por Ganishka. Eu não lembro diretamente dele ter desviado de nenhum, só que o Imperador Ganishka foi impressionado do mesmo jeito, então vale aqui a menção honrosa também. Então se você considerar que o Yujiro é capaz de desviar de raios, o Guts também deveria ser. Então parâmetro de velocidade para você ver como é que o Guts é veloz em combate, vai ser a luta dele contra o Nosferatu Zod, ainda na sua forma humana e sem a Berserker Armor, onde foi dito pelo Rickert que ele não estava vendo o golpe entre os dois, ele só estava vendo vultos passando. E obviamente depois disso, principalmente com a Berserker Armor, a velocidade do Guts escalou ainda mais. E quando a gente fala de resistência, é um atributo que o Yujiro Hama tem de sobra. Ele foi capaz de aguentar um soco diretamente na cara com toda a potência do Kaoru Hanayama e só levemente com o pescoço para trás e um filetinho pequeno de sangue escorrer do seu nariz. Ele foi capaz de aguentar golpes diretos do Sukuna, que era capaz de transformar carvão em diamante só com a pressão de seu aperto, e mesmo sendo arremessado por vários metros, ele não sofreu dano nenhum e voltou como se nada tivesse acontecido. E na minha opinião, o maior feito de resistência do ogro foi aguentar vários raios simultâneos no seu corpo, como se não fosse nada, como se ele não tivesse nem sentindo dor com esses raios aqui, como se eles nem causassem dano nele. E o mais impressionante, na minha opinião, é ver essa caveira dele formada pelos raios, como se ele nem sequer fosse humano. E no quesito resistência, Guts com a Berserker Armor leva isso a um patamar ainda superior. Ele foi capaz de resistir a um golpe da cauda do Grunbeld na sua forma dracônica e segurar ela sem ser arremessado por causa desse golpe. Contudo, mesmo segurando e mesmo tancando esse golpe, a perna dele quebrou, a tíbia e a fíbula, que são esses dois ossos da canela, e o braço dele também quebrou. Só que a Berserker Armor conserta o membro como se não fosse nada e ele volta a lutar sem sentir nenhuma dor. É claro que esses danos se acumulam no corpo dele e, cronicamente, se ele sofrer vários desses danos, ele vai morrer. E Shonen, levando tudo isso em consideração, o grande vencedor dessa batalha mortal é o Guts, é claro. E Shonen, você que é fã do Yujiro, não fique mal. Eu sei que em todos os atributos, na minha opinião, o Yujiro é superior ao Guts mesmo com a Berserker Armor. Por exemplo, na hora que ele enfrentou aquele elefante africano com mais de 18 metros de altura e que era capaz de subjugar o exército de um continente todo, e o Yujiro matou ele com extrema facilidade, eu tenho dificuldade de ver como é que, por exemplo, um apóstolo mesmo poderoso como o Grunbeld na sua forma dracônica conseguiria resistir a um exército de um continente todo com balas de canhão, tanque, etc. Mas vamos supor que realmente ele conseguisse resistir. Se aquele elefante tem metade da força e resistência que o Grunbeld tinha, o Yujiro venceu aquele elefante com muito mais facilidade do que o Guts teria para vencer o Grunbeld na sua forma de apóstolo. Eu acho que se tivessem 2 ou 3 daquele elefante, até mesmo 10 elefantes daquele, o Yujiro mesmo assim conseguiria sobrepujá-los com extrema facilidade. Então sim, na minha opinião, o Yujiro tem muito mais atributos e poderia vencer facilmente a maioria dos apóstolos de Berserk. Não a God Hand, por exemplo, mas por exemplo, do General Zod para baixo, eu acho que o Yujiro conseguiria vencer. Não com tanta facilidade, mas eu acho que ele conseguiria vencer. Mas então o que me fez dar a vitória pro Guts? É simples, Shonen. Se o Guts se entregasse completamente a Berserker Armor, assim como o Skull Knight fez, o Skull Knight teve força o suficiente para matar pelo menos 4 membros da mão de Deus. Eu sei que essa parte não tá confirmada, mas é praticamente certo que ele, ao se entregar para Berserker Armor, conseguiu matar 4 membros da mão de Deus, além de, obviamente, vários apóstolos. Então eu acho que com o reparo tecidual que a Berserker Armor faz, mais esse estado de frenesi, força e velocidade absurda que a Berserker Armor vai fornecer para o Guts na hora que ele entrar full no seu modo Berserk, ele conseguiria sim matar o Yujiro Hama em uma luta um pouco mais prolongada. É claro que, na minha opinião, depois de matar o Yujiro e esse modo Berserker passar, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Skull Knight, ele não ia ter mais sangue no seu corpo, ou carne ou osso sem estar completamente triturados, e possivelmente ele ia morrer depois disso. Mas eu acho que antes de morrer, se ele entrasse no modo Berserker full,
ele sim mataria o Yujiro Hama. Então essa foi a batalha de hoje, Shonen. Concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aqui nos comentários. Se você gostou de assistir esse vídeo, não esquece de dar um like para me apoiar a trazer mais conteúdos assim para vocês. E se você quiser ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil para ver mais vídeos como esse.